boa noite para você. Bem-vindo ao Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar dos 30 anos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Foi com base na Constituição de 1988 que nasceu o SUS. Considerado uma das maiores conquistas da sociedade brasileira, o Sistema Único de Saúde, na teoria, garante a todos os brasileiros o direito à saúde e de forma igualitária. Mas na prática, a gente sabe que não é isso que acontece. Ao mesmo tempo em que o SUS é reconhecido por ser o maior sistema gratuito e universal do mundo, por outro, mais de 900 mil pessoas aguardaram por uma cirurgia em 2017 e a maioria espera pelo menos 2 anos na fila. É no SUS que funciona o maior modelo de transplantes de órgãos do mundo, com mais de 90% dessas cirurgias sendo financiadas pelo próprio SUS. Mas nos 3 primeiros meses de 2018, a falta de leito foi o 8º principal motivo de reclamações dos brasileiros no site Reclame Aqui. Outro exemplo bem-sucedido é a garantia de todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Só que o orçamento da União reservado para a saúde em 2018 foi de 119 bilhões de reais, o que representa R$ 573,90 por habitante ao ano, ou apenas R$ 1,57 por dia. Por que então o modelo elogiado no mundo todo como um dos mais avançados na área enfrenta uma crise que se agrava a cada ano? Para falar sobre o tema de hoje, estão aqui comigo a médica Marília Luvison. Ela é professora, doutora da Faculdade de Saúde Pública da USP, conselheira da Abrasco e também da Associação Paulista de Saúde Pública. Eu também converso com o médico Ednelson de Carvalho Alves. Ele é especializado em nefrologia, atua na região do Vale do Paraíba, interior paulista, e também ocasionalmente em alta complexidade no SUS. Olá, boa noite para vocês. Antes da gente começar o nosso programa, o nosso debate, eu queria que a gente acompanhasse aqui no telão alguns dados que mostram a estrutura hoje no Brasil do SUS. Vamos acompanhar. A estrutura do Sistema Único de Saúde em todo o Brasil envolve 42.606 unidades básicas de saúde, as UBSs. Esse é o mesmo número de equipes do programa Saúde da Família. São ainda 596 unidades de pronto atendimento, as UPAs, 2.552 centros de atenção psicossocial, os chamados CAPs, 1.355 hospitais psiquiátricos, 3.307 ambulâncias, 219 bancos de leite humano e 4.705 hospitais conveniados, entre eles públicos, filantrópicos e privados para financiar essa rede de atendimento. Bem-vindos ao Aparecida Debate. Antes da gente começar, eu queria que a senhora fizesse, professora, um raio-x do SUS hoje no Brasil. Bom, eu agradeço a possibilidade de que a gente possa conversar e comemorar, né, os 30 anos do SUS, ao mesmo tempo que, como você colocou muito bem, temos várias questões a resolver ainda, né. O SUS é um grande patrimônio da sociedade brasileira e é um privilégio você viver num país dos mais desiguais do mundo, onde essa desigualdade não reflete na sua possibilidade de usar serviços de saúde, porque, por ser cidadão, a gente tem direito a um sistema financiado pelos nossos impostos, solidário, universal para todos, gratuito. Só que a população brasileira é muito grande, muito diferente, muito heterogênea. Alguns autores falam que o nosso fracasso é a resposta do nosso sucesso, porque se ampliou muito o acesso, né? Antigamente, quando você tinha lá os indigentes, aqueles que não tinham carteirinha do INAMPS, eles não podiam ser atendidos pelo sistema público. Quando vem a Constituição e assume um sistema universal para todos, a gente tem uma quantidade de pessoas muito grande que adentra o sistema. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma parcela da população que acaba optando por ter um sistema privado, mas que também se movimenta quando você tem piora de emprego, etc., também vão para o uso do sistema público, né? Então, é uma quantidade muito grande de pessoas e que precisa de financiamento, precisa de estrutura, precisa de formar profissionais, precisa de uma aposta verdadeira da sociedade brasileira e do governo para os próximos mais 30, né? Um processo em construção, de que realmente a gente tenha um pacto social com o nosso sistema universal e possa, daqui a alguns anos, dizer sim, o melhor sistema do mundo, na base legal, e um sistema que responde às necessidades das pessoas sem que elas tenham medo de depender dele, que ainda acontece nos dias de hoje. Professor, e sua visão sobre o SUS? O senhor que atua tanto na área pública quanto na privada, o que o senhor acha do SUS? Então, a minha experiência, como você já disse na introdução,
O SUS, como na maioria, ele consegue realmente fazer uma abrangência significativa. O que falta no SUS chama-se de boa gestão, né? O SUS, eu acho que é o melhor convênio hoje que nós temos. Ele não tem limites para ajudar. O que precisa é gerir melhor essa situação desde a área básica, onde poderíamos resolver 90% de grandes problemas nossos. Grandes problemas que vão ser grandes lá na frente, quando a básica não funciona, né? Então, a básica ela teria que ser hoje melhor vista, mais investida, do que chegar no terceiro padrão, que seria a alta complexidade. A necessidade da alta complexidade vai existir futuramente, sem dúvida, porque tem patologias que são irreversíveis ou muitas vezes genéticas. Mas nós temos hoje doenças crônicas como a hipertensão, a diabetes, que precisam ter suporte lá na área básica. E um suporte pelo Programa de Saúde da Família hoje é integrante, é funcionante, só precisa, de novo, como eu estou falando, gestão, né? Gerir protocolos, acompanhar, ter bom atendimento, manter a família bem instruída de como funciona, ter uma boa base sanitária local, e isso tendo uma boa evolução para nós não chegarmos lá na alta complexidade. A alta complexidade neste país funciona como você mesmo falou, e hoje o nosso cargo-chefe, por exemplo, em transplante, é o transplante renal, né? Nós temos alta quantidade de transplante hoje, nós temos mais de 60 mil transplantados no nosso país, mas nós temos... E a grande parte financiada pelo próprio SUS. Pelo né? SUS, sem dúvida. E temos mais 120 mil pessoas fazendo hemodiálise, que é muito caro, né? A hemodiálise ela é dispendiosa, porque necessita de equipamentos, necessita de insumos e de pessoas. Então, hoje a gente tem que pensar que muitas dessas doenças que chegam a cronificar, por exemplo, estou dando exemplo, a hemodiálise, seria um bom atendimento, uma boa gestão a nível primário. Eu acredito que sim, é preciso melhorar a gestão, é preciso avançar nos modelos, nas modalidades de gestão, né? Ter uma regulação pública mais adequada das organizações privadas, organizações sociais, o público não estatal, o terceiro setor, que tanta contribuição tem a dar, mas é preciso uma regulação pública, inclusive pensando nos processos de regionalização. E nem todo município se faz transplante. Como é que eu, estando no município, há uma coordenação do cuidado e uma responsabilização com transparência de filas de espera para que eu possa acessar serviços mais complexos que às vezes não são nos mesmos municípios, mas é preciso uma orquestração, uma combinação a nível regional. Acho que sim, é preciso também você avançar numa modalidade de cuidado mais voltada para cuidados sociais e sanitários, pensar no envelhecimento, nas doenças crônicas, que nos acompanham ao longo da vida, com investimento maior em autocuidado, com uma atenção primária né? que possa, não só prevenção, mas autocuidado de você poder, estando hipertenso, estando diabético, ou mesmo estando com uma doença mais grave, que vai te acompanhar ao longo da vida, também ser empoderado para que você tenha poder, né, de tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, para que você possa ficar melhor e ter menos complicações, lembrando que as escolhas dependem de oportunidades, então construir várias modalidades de cuidado que nos ajudem nisso, mas para além de que a gente possa avançar nos modelos de gestão e avançar nos modelos de cuidado, acho que nós temos duas questões fundamentais que são estruturantes do sistema, e que eu acho que não dá para a gente ficar, falta mais gestão ou falta mais dinheiro. Isso até que eu ia perguntar. Acho que a questão do subfinanciamento, ela é estruturante. Nós temos um subfinanciamento histórico. Se a gente pegar a questão do investimento no gasto em saúde no Brasil, né, que 8%, chegando a 9% do PIB, é semelhante a outros países, etc., mas metade deste gasto é privado. É o gasto que o cidadão tem para comprar remédio, para comprar plano de saúde. O gasto do governo é em torno de 4%, que é ínfimo para 75% da população que não tem plano de saúde. Então, você imaginar que você tem uma rede deste tamanho, pensando, por exemplo, na rede de saúde mental, né, completamente inovadora, e, inclusive, qualquer um de nós que tiver alguém na família com problema de saúde mental
pensa no SUS rapidamente, porque no modelo mais individual, de consultório privado, a gente percebe que precisamos de mais do que isso para cuidar dessas pessoas, para reinseri-las na sociedade. Quando eu penso no deficiente e vários modelos inovadores, né, que o SUS foi produzindo, ou mesmo na atenção básica, que funciona em vários lugares e que salvou vidas, né? Então, quando eu penso neste lugar, eu preciso de recursos e preciso também da alta complexidade, preciso também, né, da incorporação de tecnologia, que é pressionado por uma demanda que às vezes vem até da lógica do próprio privado, né? Você está acostumado como é que o privado funciona, na livre escolha, no acesso à tecnologia mais dura, mais cara, e a gente quer as mesmas coisas dentro do sistema público, às vezes judicializando. Eu vou lá na justiça e peço o remédio top que saiu ontem da indústria, do mercado, e quero que o governo pague. Então, veja, um sistema que tem que dar conta desta complexidade precisa de financiamento e de regulação. Regulação de tecnologias, é tudo para todos, né? Mas não pode ser ou tudo para todos ou nada para ninguém. Às vezes é um tudo para todos na medida da necessidade, com uma racionalização da incorporação de tecnologia na medida das condições daquele território, outros arranjos que eu possa utilizar para cuidar bem das pessoas, né? Por exemplo, um grupo numa unidade básica de saúde, não é porque o SUS tem pouco dinheiro, porque ele resolve cuidar das pessoas todas juntas, é porque a gente acredita que aquilo é potente, que pode produzir cuidado para um hipertenso, para um diabético, é revolucionário, né? Mas se a gente não acredita e a população não acredita, às vezes eu vou querer o exame achando que o exame vai cuidar de mim, né? Então, como é que a gente produz um pacto com a sociedade do uso e da defesa desse sistema público? Porque também países com sistemas universais públicos, onde todo mundo usa, a população vai para a rua e defende que quer um sistema que funcione. Sistemas de pobre para pobre, que só pobre usa, tendem a ser piores. Isso serve para a educação, isso serve para a saúde, serve para todas as áreas. Ajuda a reclamar num site, né? Fazer ajuda a ter mais poder, é uma população que não tem mais poder de utilização. Se você está na escola, você, às vezes, a classe média, uma população que está mais habituado a atuar no seu controle social, etc., ajuda aquela comunidade que às vezes entende que aquilo é um favor, que está bom assim, né, e que não tem, às vezes, uma condição de fala, de voz, de poder para brigar contra o governo, contra os equipamentos públicos. Todos juntos, a comunidade tem mais força quando ela é, né, misturada, todo mundo junto, que naquele território vai dizer, não, aqui tem que funcionar para os ricos e para os pobres. Né? Quando vai ficando aquele cantinho que o rico vai lá e compra o seu, porque fala, isso aqui não funciona mesmo, né? Tendem a que as pessoas que acabam usando o serviço vão naturalizando os serviços que não funcionem muito bem. Isso vale para pronto-socorros lotados, isso vale para unidades básicas que não atendem as pessoas na hora que elas chegam, que a unidade básica é este tempo, é o tempo da chegada que tem que ser atendido. Mas voltando ao subfinanciamento, ele vem piorando, 30% da Seguridade Social era para ir para o SUS, desde o início do orçamento da Seguridade Social, nunca foi. Então, é uma cronicidade e hoje, com o congelamento dos gastos sociais e uma disputa, se eu vou pagar a dívida, né, do grande capital ou se eu vou investir em políticas sociais, aí a gente começa a entrar no que a gente vem chamando de uma certa barbárie. Alguns autores falam num certo austericídio, trazendo inclusive referências de políticas de austeridade de outros países que impactaram fortemente numa condição negativa do sistema de saúde e das condições de saúde da população. Pois é, até nessa questão que eu queria entrar. Quando a gente tem uma PEC de 2016 que limita os gastos nos próximos 20 anos para a saúde, por exemplo, vocês acham que isso pode ameaçar o SUS? Ameaça ainda mais, na verdade. Nossa, eu tenho um pouco de restrição com PEC, sabe? Porque eu acho que a PEC daqui, PEC dali, e nisso você vai descamando a intenção real do SUS, né? Você vai deteriorando um sistema que já está quebrado, né? Então, PEC para isso, PEC para aquilo, e vamos criar isso, vamos criar aquilo, só que a professora está falando é real. Né? Todo mundo agora saiu medicação de ponta, vai lá, entra judicialmente e ganha. Porque os colegas do judiciário, eles não têm noção se isso é realmente ou se pode ter uma alternativa, então nós vamos pagar. Não funciona assim. Né? Então, o judiciário não tem que ficar fazendo esse tipo de trabalho, mas ele é acionado várias vezes para isso. E pegando o gancho que você estava citando, eu acho que hoje
as pessoas estão mais tratando doença do que prevenção. Estamos esquecendo da prevenção. Né? A prevenção desde a escovação dentária nas escolas, acabou. Né? Antes eu participava, na minha época, de aluno de faculdade de medicina, quantas vezes a gente ia nas escolas, junto com os colegas da odontologia, ensinar a escovação. Porque você lavar a mão, né? Cortar as unhas, né? Pentear o cabelo, tomar banho, isso é básico, sanitário, e que hoje não acontece. Então, a gente pensa muito em doenças e a prevenção. Como nós estamos de prevenção? A política de saúde bucal, inclusive, é um enorme avanço, né? Mesmo sistemas universais nem sempre incorporam a saúde bucal como parte do cuidado, etc. E o Brasil vem fazendo isso com muita dificuldade, mas tanto na promoção, né, desde o dentista na escola, os escovódromos, Sim. etc., até reabilitação com centros de especialidade odontológica, com implantes, por exemplo. Não para todos, mas na medida da necessidade, até com o idoso conseguindo, quando tem dificuldade de adaptação, ter lá sua prótese colada com implante em centros de referência de idosos ou centros de especialidade odontológicas. Mas veja, ainda com fila, ainda com escassez, ainda com restrição, porque não tem para todos, não tem no volume suficiente. Às vezes eu tenho dinheiro, mas não tenho protético, né? Eu preciso ter quem molda, eu preciso ter o dentista especializado. Então, precisamos olhar para esses vazios assistenciais, formar pessoas, investir suficiente para que a gente possa dizer, não, vá na unidade que, a partir da unidade básica, esses problemas vão ser resolvidos e você vai acessar a sua prótese dentária quando precisar. Agora, veja, a política de saúde bucal está em votação, né, está todo um esforço para que ela seja de verdade incorporada na lei, né, inclusive numa complementação à própria 8080, de que saúde bucal é parte do Sistema Único de Saúde, porque coisas que a gente foi fazendo, aos poucos a gente corre o risco de ir retrocedendo. Ah, não está na lei, não precisa tanto assim, não, então isso não precisa ser bancado pelo SUS, ou unidades de saúde muitas vezes gerenciadas pelo privado, ou às vezes mesmo gerenciadas pelo público, onde o que vale é consulta, exame, o resto não se faz. Sim. Porque veja que mesmo promoção e prevenção precisa de gente, né? Precisa de gente na rua, precisa de gente produzindo né? uma construção de educação e saúde, e precisa de coisas, para além disso, nós estamos, inclusive, devendo até no saneamento básico, né? No país. Então, nós temos que enfrentar isso, priorizar a atenção básica, priorizar saneamento, resolver as condições básicas de vida e saúde, né? Continuar avançando para um SUS que ajuda nisto. Agora, dizer que o SUS precisa de uma alma privada ou nós precisamos reconstruir um outro sistema porque esse não dá certo, nós corremos o risco de cair absolutamente nos desejos da alta complexidade da tecnologia e do mercado e ficar mais longe ainda de cuidar das pessoas que mais precisam. O senhor acha que é isso também? E olha, eu gosto até que a professora fale, eu começo a pegar gancho. Mas é muito interessante você ver que eu abri esse viés da saúde bucal, né, que é extremamente importante. Eu estou te falando porque, assim, como nefro e trabalhando na saúde primária, eu tratando dos pacientes hipertensos, tratando dos pacientes diabéticos, uma das minhas preocupações que eu vejo, professora, que falta dos colegas que fazem atendimento primário é pelo menos fazer o primeiro exame bucal ou o primeiro olhar, né, e encaminhar. Né? A gente tem que fazer, é isso que eu estou falando, a prevenção. E é tão importante isso que está sumindo das escolas, que é o dentista nas escolas. Eu estou pegando nesse gancho porque a gente vê muito, porque a bactéria que realmente se aloja nos dentes, na região bucal, ela faz estragos quando cai na corrente sanguínea, cardiologicamente falando, nefrologicamente falando. Ela se aloja e destrói, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, né? Por que sumiram os dentistas das escolas, né? Que era tão legal, né? Quando você sentava na cadeira, o dentista conversava. Cadê? Cadê o preventivo? Cadê a professora que ensinava na escola primária como tomar banho? Eu lembro disso, eu estudei em escola pública, né? E aí vai, cortar as unhas, a gente olhava as unhas, né? Se lavava as mãos,
né? Como é a sua casa? E os agentes que visitam a casa? Essa casa realmente ela está sendo limpa? Né? As crianças estão sendo bem vistas pelos pais? Os pais têm esse tempo? Né? Porque a gente Professor, a gente fala mais de prevenção, daqui a pouco eu preciso fazer um break e também vou deixar uma questão para o próximo bloco. Sim. Quais são os desafios do próximo governo na área da saúde? A gente já volta a conversar. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando dos 30 anos do SUS. Aqui comigo está a médica Marília Luvison. Ela é professora doutora da Faculdade de Saúde Pública da USP, conselheira da Abrasco e também da Associação Paulista de Saúde Pública. E eu também converso com o médico Ednelson de Carvalho Alves. Ele é especializado em nefrologia, atua na região do Vale do Paraíba, interior paulista, e também ocasionalmente em alta complexidade no SUS. A gente falou bastante de prevenção, né, nesse primeiro bloco, e agora eu queria falar de uma questão também que é uma grande reclamação da população que utiliza o SUS, que é a questão dos médicos, né? Muita gente reclama da falta de médicos. O senhor trabalhou lá no norte, trabalha aqui numa região que é considerada rica, né, do sudeste, o interior, o Vale do Paraíba, interior paulista, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho dessas diferenças e como fazer para diminuir essas diferenças. Olha, Marcelo, na verdade, eu trabalhei numa cidadezinha chamada Juazeiro do Norte, que não tem nada de cidadezinha, por volta de 300 mil habitantes, e cercada de microcidades, né? E o que a gente percebia que era dinheiro gasto 3, 4, 5 vezes. O que eu quero dizer para você? Não está muito aqui distante da nossa região, que temos cidades muito pequenas aqui, né? Então, assim, o que acontece? Eles vão lá, o médico pede um raio-x, né, com um aparelho obsoleto, ou faz exame com equipamento também ruim. Quando chega na cidade, o médico vai pedir de novo. Então, 2 gastos. Aí depois vai para um hospital, se há necessidade de uma internação, vai fazer um 3º gasto. Então, uma das preocupações hoje, que provavelmente nós temos que ter futuramente para o SUS, né, é equipamentos e pessoas. Pessoas e equipamentos. Né? Não adianta ficar gastando 1, 2, 3 vezes com o mesmo objetivo. Né? E a nível de médicos, realmente existe médicos, né, com boa formação que vão para certos lugares, mas muitas vezes ele não tem o respaldo, a retaguarda necessária para dar continuidade com o diagnóstico que ele pode ser necessário ali no momento, que ele vai ver, que ele vai diagnosticar e para onde vai. Aí vem um outro problema, transferência, vaga, e aí existe uma bola de neve que vai levando isso adiante, né? E aí, por isso que você vai encontrar cidades um pouco maiores, com prontos-socorros aí, que tem um espaço, microcidades mandando para essas cidades, às vezes a gente chama isso, muitas vezes, de vaga zero. O paciente vem. Como que ele vai ser atendido? Nós não sabemos. Nós temos que ele tem que receber o atendimento, mas à custa de quê? À custa da vida dele? Então a gente tem que ter essas preocupações. Por isso, de novo, o que a professora estava falando, pensar na básica, pensar no preventivo, né? Eu perguntei isso porque eu tenho um dado aqui que é uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP que mostra essa má distribuição, né, dos médicos no país. 12 médicos para cada 1.000 habitantes em Vitória, no Espírito Santo, e no interior do Norte e no Nordeste, onde o senhor estava, menos de um médico para cada 1.000 habitantes. Vamos continuar nessa questão. Como formar novos médicos para atuarem nessas regiões, por exemplo? Acho que é fundamental enfrentar essas desigualdades, né? Um Brasil com tantas desigualdades e uma desigualdade na formação e na fixação dos profissionais. É preciso ter política. Nós temos que priorizar a atenção primária no país de maneira verdadeira e que vá não só de uma promoção, prevenção, até pensando nos tempos de hoje, respeitando os modos de vida das pessoas, nem tanto higienista necessariamente em alguns momentos, mas em alguns momentos ajudando a redução de danos e construindo junto com aquela comunidade as possibilidades de viver melhor, com saúde e com uma boa assistência à saúde, que não é só médica,
muitas vezes um conjunto de profissionais teria muito mais condições de auxiliar e de ajudar essa comunidade, essas famílias, essas pessoas, e bons profissionais, profissionais formados para cuidar de pessoas, né? E aí o Mais Médico e as apostas que se teve de colocar mais profissionais nesses territórios mais distantes, populações ribeirinhas, indígenas, periferias de grandes cidades, de regiões metropolitanas, é porque um dos desafios é que ainda há e havia e sempre existiu, ao longo da construção do SUS como principal desafio, muitos municípios sem médico, muitas unidades básicas sem médico. Quando você vai lá, tem uma enfermeira disponível, disposta, mas que ela só vai ter um médico uma vez por mês, e aí fica impossível você cuidar das pessoas com uma equipe multiprofissional que precisa do médico, não é só médico, mas precisa do médico. Então, para você mudar esse mapa da demografia médica no Brasil, formação e políticas de fixação, com adequadas remunerações, pensando inclusive em carreiras públicas, né, na medida da necessidade, principalmente com salários diferenciados para territórios mais difíceis de fixação. Mas como é que a gente faz? Tem um dado aqui que acabou de sair que fala que 60%, mais de 60% das vagas em áreas indígenas não foram preenchidas. Como é que a gente faz para atrair novos médicos para esses lugares? É só dinheiro? Não é o fim dos Mais Médicos, por exemplo, ameaça ainda mais? Com certeza. O Mais Médicos era uma opção, né? Exato. E aí, de repente, você não gosta dela no meio do caminho. Quer dizer, é uma opção. Ela não é uma opção permanente. Mas estes médicos toparam ficar lá. Como é que a curto e a médio prazo eu vou formar... inclusive formar profissionais nestes territórios, porque o Mais Médicos não era só os médicos cubanos, né? Uma política de você descentralizar a formação, descentralizar as residências, para que você forme pessoas daquele território, inclusive faça mais sentido ficar lá. Local, né? Você achar que você vai ter gente de São Paulo querendo ir para uma população ribeirinha, eventualmente um outro vai querer ficar um tempo específico, restrito, para um certo... Sabendo que vai poder voltar. Sabendo que vai poder voltar e muito formado e acostumado com a alta tecnologia disponível na sala do lado, um especialista amigo na outra sala, que não vai ser a maior parte da realidade que ele vai viver, né? Então, como é que eu vou fazendo uma política com vários mecanismos de pagamento, sim, formação, né? E que era a aposta do Mais Médicos no sentido de curto, médio e longo prazo. Então, a hora que você tira uma parte desta possibilidade e você não tem uma resposta imediata para poder resolver isso, é preocupante, é bastante assustador, porque, com certeza, os piores locais, aqueles que você fica ilhado, que, inclusive, se você ficar doente, você médico, vai ter dificuldade de sair de lá, uma grande parte não vai conseguir. Agora, é um bom lugar para a gente olhar também, né, como é que a gente pode ter uma facilidade de acesso para esses lugares, porque é um lugar que ninguém quer ir viver, tem gente vivendo lá. Como é que a gente cuida, como é que a gente ajuda, respeitando, inclusive, a opção dessas pessoas de viver lá. E temos barcos, temos outras opções, né, outras construções, aviões. Quando você pega a região norte, o sistema de saúde é um mundo à parte, né, mas que você precisa ter para, inclusive, garantir a possibilidade dos profissionais. Agora, a atenção básica, ela é fundamental de ser priorizada. E, veja, médicos, você fala, não tem médico que quer ir para lugares distantes. Eventualmente, eu consigo até ter alguma especialidade. Hoje, a gente tem levado alguns transplantes para norte, nordeste, etc. Mas a atenção básica é aquele médico que está no território, está no posto, com baixa tecnologia dura, mas alta tecnologia relacional, que tem que ajudar as pessoas a organizarem sua vida para viver melhor. Precisamos formar estes profissionais. O senhor estava falando de equipamentos, não só a gente falou dos médicos, mas equipamentos também, né? Eu tenho um outro dado aqui, menos de 10% dos municípios brasileiros oferecem UTI. São 466 de 5.570 municípios, contando com a rede privada, ao todo são 532 cidades com leitos de UTI. Isso também acaba contribuindo... É porque aí, quando você já está precisando de uma UTI, nossa, existe uma complexidade muito alta para uma unidade de terapia intensiva. Você precisa... Um leito de UTI hoje custa muito caro, né? Custa quase, para você montar, fora equipamento, tudo... bobear custa aí R$100 mil ou mais, um leito, né? Então custa mais de R$1 milhão para você criar uma UTI. Aí você vai precisar de formação médica, titularizada, você vai precisar de enfermeiros, você vai precisar de fisioterapeutas, ou seja, nutricionistas, né? Então você precisa de uma gama de profissionais. Então por isso que ainda há necessidade, tem bastante cidades que com certeza absorveria uma unidade de terapia intensiva. De novo, o que precisa é uma política,
melhor de gestão para analisar caso a caso, né? Mas só falando um pouquinho desses bairros longe, né, tomando um pouco disso aí, eu tive a oportunidade, uma experiência que foi assim única. Eu conheci um padre que, por sinal, assim, espetacular, ele me ajudou muito, que foi trabalhando numa cidade onde nós conseguimos juntar as pessoas e ela nos ajudar. Por exemplo, o vizinho do lado tinha pouco conhecimento ter uma posição sanitária, lavar melhor a louça, tomar um banho, escovar um dente. Trazíamos essas pessoas, o padre ia buscá-las para nós, sabe? E era legal isso. Então, pensando na atenção básica e trazer a comunidade para que ela participe atuante, né? Então, não basta o SUS, ou vamos comprar equipamento, ou vamos montar uma UTI, ou vamos botar um médico XYZ, mas a comunidade tem que participar, né? De novo, a prevenção é melhor do que o curativo, né? Então vamos prevenir. Mas pensando com certeza, e o que a gente chama numa rede, né, de Uma cuidados, porque a hora que você aí vai precisando de outras necessidades, se essa equipe local cuida das pessoas, ela vai inclusive atrás e vai acessando esses serviços mais complexos. Por exemplo, a questão das UTIs, do transplante, do câncer, né, que é uma demanda cada vez maior e que depende de uma complexidade de radioterapia, de quimioterapia, de equipamento, né? Inclusive outros profissionais físicos, etc., em função de um equipamento de alta complexidade. Eu preciso que os hospitais universitários, né, onde está exatamente a formação dos médicos, possam também ser priorizados e privilegiados no sentido de contribuir com essa formação, com o aumento desses serviços e com uma regulação pública no sentido do investimento, porque muito frequentemente esses vazios assistenciais trazem um desejo do mercado, né, de ganhar dinheiro, inclusive em territórios tão pobres em algumas regiões, que na realidade as pessoas não vão ter jamais condição de assumir um gasto desse tipo, e no sistema público não é isso que se espera. Essa, por né? exemplo, seria uma das estratégias para tentar fortalecer o SUS? Estratégia, você diz o quê? De priorizar a alta complexidade? Isso. Sim, na realidade, uma descentralização que vem em curso ao longo da formação, da construção do SUS, de você descentralizar em alguns estados que você tem só na capital esse tipo de serviço. Então, você criar outros polos regionais que, até com o apoio das universidades, né, possam implementar isso, porque aí você pode ter uma rede, por exemplo, de nefrologistas que tem as diálises, eu preciso ter diálise, mas eu posso ter esse nefrologista lá na unidade básica ajudando numa teleconsulta, numa consulta acompanhada para identificar uma doença renal mais precocemente, não chegar sempre na hora da diálise, né? E numa diálise, se rapidamente eu consigo pôr numa fila e ter acesso a um transplante renal, essa pessoa deixa de ter que ir 3 vezes por semana para um lugar longe, para ficar numa máquina, não tem um grande tempo da sua vida, com menos risco, e pode estar numa melhor condição de vida, mas eu preciso de uma linha de cuidado, eu preciso, né, garantir que essas coisas aconteçam, e que em algum momento ele foi lá, fez o transplante, precisa da diálise de novo, veja, precisa continuar cuidando da sua hipertensão lá na unidade básica. Então, não é que em alguns momentos você está num serviço ou no outro, é um processo de cuidado, né, de uma maneira mais integral. E é por isso que a gente fala dessa necessidade, dessa continuidade do cuidado. Por exemplo, a média complexidade, que a gente chama exames, que tem filas, né, e especialistas, eu posso fazer vários mecanismos para agilizar. Se um lugar é muito longe, não faz sentido você ficar na fila um tempão para chegar num cardiologista daqui a um ano, você não sabe às vezes nem mais por quê. Você já piorou daquilo que você tinha, se o teu médico não cuidou de você, né? E eu poderia que esse cardiologista, ou o conhecimento desse cardiologista, estivesse mais próximo, por telesaúde, por matriciamento, ou seja, um dia que esse especialista vá lá, em vez da população vir aqui, filas transparentes. Todo o sistema universal tem mundo fila. Tá conectado, e todos, né? Então, sem dúvida, você resolve banco ali no teu aplicativo. Por que você não consegue ter o seu cartão SUS, saber se você tem uma facilidade ou não de conseguir esse acesso mais rápido, se essa consulta vai demorar? Todo o sistema universal tem fila, mas é preciso ter transparência. Então, o controle social, a população poder realmente tomar para si o SUS e poder ter mais confiança é fundamental, mesmo reconhecendo os problemas, né? Falar, se a sua consulta vai demorar tanto, o seu médico tem que saber disso.
Porque ele vai ter que saber até onde ele vai cuidar de você para saber o quanto que ele precisa desse especialista, ele vai pegar o telefone ou se ele vai medicar você para você poder chegar lá daqui 6 meses. Não pode ficar você, vai à luta, se vira e você em desespero acabando pagando. E aí esse sistema público vai para o brejo, né? Porque você acaba tendo que desembolsar de medo de não conseguir acessar um sistema que vira para você e fala, vai você procurar, vai você fazer os seus caminhos do cuidado. O sistema tem que ser coordenador do cuidado. A porta de entrada tem que ser uma porta para um sistema e não para um quartinho, né? E a gente percebe que, por exemplo, uma cidade de 40 mil habitantes, e você ao lado anda uns 20, 30 quilômetros, você tem uma cidade com 150 mil habitantes, que tem uma estrutura, um hospital regionalizado, que tem todas as especialidades ali, mas a sua cidade de 40 mil habitantes consegue montar um pequeno centro diagnóstico, né, com exames básicos, ou uma mamografia, ou um raio-x, ou um suporte, uma endoscopia, um ultrassom, né? E para que ficar mandando, contrarreferenciando um serviço, sendo que você consegue ali pegar os médicos locais, chamar o serviço público, chamar para conversar, vamos dar suporte para a nossa cidade, né? Porque aqui a gente passa a referenciar. Às vezes um hospital pequeno, de uns 50 leitos, você consegue resolver o problema daquela comunidade. Né? Então não é aquela coisa do empurra, vamos levar para lá, tudo. E nisso você começa a aumentar o tempo de assistência àquele doente, que de repente lá atrás tem as necessidades muito mais priorizadas, mas não consegue ser assistido. Por isso que a professora está falando, porque fica difícil. A gente precisava ter linkar mais. Olha, colega, eu estou precisando para o seu José ser atendido com uma certa necessidade antes que ele entre para um transplante cardíaco ou um transplante renal, né? Ou um colega lá na assistência básica, olha, estou com um paciente aqui, tal, com uma creatinina, que é parte do rim, é um esboço, um exame de esboço para a gente saber insuficiência renal ou piora da função renal, que está aqui. Como eu posso tratá-lo melhor? Mantenho o tratamento via conversar, é aquele negócio, até o celular hoje a gente consegue linkar com facilidade, por que não conversar com um colega especialista que pode nos dar esse suporte? X horas do tempo ele vai se dedicar à cidade XYZ, né? Mas isso daí teria que partir do próprio profissional, né? Porque a pessoa ali não tem conhecimento. Olha, e ela muitas vezes reclama que o médico nem olhou na cara dela. Marcelo, é por isso que a gente estava falando. Tem profissionais e profissionais, gestão, a gente não está generalizando, mas tem muita gente que reclama disso. Gestão, né? É conversar, é chamar o gestor, olha, contrata o Zé, o Mané, para poder atender X horas e vamos conversar. Oi, como é que você está? Está ali, frente a frente, telemedicina. Na verdade, uma responsabilidade sanitária do sistema como um todo, que envolve gestor, trabalhador, os médicos, os outros profissionais, que nós estamos aqui para cuidar desse território, dessas pessoas, isso é nossa responsabilidade e nós vamos fazer isso articulando com outras necessidades, com outros serviços. Talvez eu te dissesse, se você falar quais são os grandes desafios, né, do SUS. Então, eu quero aproveitar. A questão da fragmentação, existe uma fragmentação que aí eu duplico o exame, cada um atende no seu quadradinho como se estivesse atendendo isoladamente aquele paciente, ele não quer saber se o que ele prescreveu existe naquele lugar, se o exame está disponível, o que é municipal não conversa com o estadual, o médico não dialoga com a gente comunitário que poderia contribuir com esse diagnóstico, que não conversa com o especialista, que não reconhece o saber do médico de família. Veja, é uma fragmentação, então nós temos que desfragmentar o sistema, equipe, né? virar um sistema de verdade. Precisa financiar o sistema e precisa desmercantilizá-lo. A gente precisa de profissionais de saúde que ganham bem, que queiram cuidar dos outros, que gostem de cuidar dos outros, que saibam cuidar dos outros e que, além de tudo isso, vai poder levar uma vida decente, adequada, feliz, com um salário adequado de um governo, porque o sistema é público, né, seja usando ou não parcerias mais privadas, mais reguladas, e não a gente ter territórios nesse país que profissionais que trabalham no SUS ganham muito e profissionais que trabalham no SUS não ganham quase nada e alguns que cuidam mais ganham menos, os que cuidam menos ganham mais, precisa ser mais equânime, né? Então, esse é o grande enfrentamento. É possível um sistema de saúde cuidador,
Eventualmente, um sistema caro, que não é cuidador, não é o que a sociedade brasileira precisa, não vai reconhecer nunca um sistema que não cuida das pessoas. Professora, a última pergunta é essa, porque eu deixei a pergunta, ela acabou respondendo, que são os desafios. Aliás, esse foi um problema apontado por muitos eleitores aí nas últimas eleições de 2018, o principal problema, na verdade. Na sua opinião, o principal desafio? Olha, o principal desafio para mim, assim, a OPAS, né, essa Organização Pan-Americana de Saúde, ela vem se preocupando como que será o SUS daqui 30 anos, né? Então, existem preocupações, então a gente tem que pensar no viés, de novo, gestão. Nós temos que pensar que nossa população está envelhecendo, né? E para que ela envelheça com saúde, com dignidade, precisamos dar educação, né? Então, assim, tudo envolve, a saúde ela envolve de tudo, né? Uma boa educação, uma boa estrutura, uma boa visão, ou seja, prevenção, né? Fazer o preventivo para não ter maior gasto, porque quando você chega a procurar o poder secundário e terciário, não é legal. Né, que já chegando lá no transplante, não é legal. Por que não? Aqui embaixo, eu fazer um preventivo, desde que comer, né, por que botar o saleiro? Por que não educa não comer menos sal? Por que não educa comer menos açúcar, menos gordura? Vamos trabalhar com isso. Como é que dá oportunidade para as pessoas poderem fazer melhores escolhas para ser mais saudável? Uma boa política pública, ela depende de dinheiro, de vontade, de conhecimento e de participação da sociedade. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente fica mais vários programas. Eu agradeço, então, a médica Marília Luvison. Ela é professora doutora da Faculdade de Saúde Pública da USP, conselheira da Abrasco e também da Associação Paulista de Saúde Pública. E meu muito obrigado também ao médico Ednelson de Carvalho Alves. Ele é especializado em nefrologia, atua na região do Vale do Paraíba, interior paulista, e também ocasionalmente em alta complexidade no SUS. E você? Qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Muito obrigado pela companhia. Tchau.